Olá, estamos de volta com mais uma aula de Direito Administrativo. Nesta aula vamos estudar os atributos dos atos administrativos, beleza? Então vamos lá. Os atos administrativos, gente, refletem o poder estatal, pois possuem características específicas que os tornam distintos dos demais atos jurídicos. Assim, a doutrina, com o intuito de identificar as características intrínsecas aos atos administrativos, que são qualificados de várias formas, mas ficaremos aqui restritos aos principais atributos mais estudados pela doutrina. Aí temos essa palavra aqui para a gente decorar os 4 principais atributos dos atos administrativos, a palavra PAT, que é P de presunção de legitimidade ou veracidade, A de autoexecutoriedade, T de tipicidade e I de imperatividade. Beleza? Então vamos ao primeiro. Presunção de legitimidade e veracidade. Vemos nesse tópico, gente, 2 expressões que podem ser analisadas a cada caso, como a legitimidade e a veracidade. A presunção de legitimidade, temos aqui um vínculo do ato administrativo com a lei, pois há uma presunção de que os atos emitidos estão de acordo com a lei, até que se possa provar em contrário. Já no que se refere à presunção de veracidade, temos uma visão voltada para os fatos, pois se presume verdadeiros os fatos alegados pela administração, como num caso de emissão de certidão, atestado, declarações, todos eles dotados de fé pública. A doutrina, gente, tem fundamentado esse atributo em decorrência de que os procedimentos e as formalidades de sua edição garantem o que? A observância da lei. Há ainda a observação no sentido de que a presunção de legitimidade ou veracidade é a manifestação da soberania do Estado, pois a prática do ato pressupõe a anuência de todos os administrados. Outro ponto de vista também se refere ao controle do ato administrativo, que vincula tanto a administração quanto os poderes estatais, e ainda a obediência pela administração ao princípio da legalidade, que ratifica a presunção de que todos os atos estão em conformidade com a lei. Em decorrência da presunção de veracidade, os atos administrativos geram efeitos, como o caso da validade dos atos administrativos até que a própria administração, pelo seu poder de autotutela e o poder judiciário, venha a considerá-lo inválido, salvo se o ato for manifestadamente ilegal, que aí ele já está fora de validade desde o seu nascimento, e no caso da inversão do ônus da prova, gente, em favor da administração, onde a presunção de legitimidade seja no confronto entre o fato e a lei, devendo a sua nulidade ela ser arguída pela parte que está interessada junto ao judiciário. O outro atributo é a autoexecutoriedade. Esse atributo, gente, consiste no que o ato administrativo pode ser executado pela própria administração pública, não sendo necessária aqui a manifestação do poder judiciário. A autoexecutoriedade ela só é possível se estiver previsão expressa em lei e quando houver alguma medida urgente, como no caso do poder de uma polícia administrativa, que podemos citar aqui um exemplo, a demolição de um prédio que possa colocar em risco os transeuntes numa rua, por exemplo, Aí é uma medida de urgência. Assim, pela autoexecutoriedade, entende-se que a administração pode executar suas próprias decisões conforme permissivo legal, sem a necessidade do poder judiciário. A tipicidade. Esse atributo quer dizer, gente, que o ato administrativo deve estar em consonância com o que está previsto em lei. Ou seja, esse atributo garante ao administrado que a administração pratique atos eivados de imperatividade e executoriedade, sem que haja previsão legal. Além disso, esse atributo afasta a possibilidade de ser praticado de forma discricionária, pois com a previsão legal, o ato se depara com limites a essa discricionariedade. Vale ressaltar aqui, gente, que a tipicidade ela só existe em atos unilaterais, ou seja, não existe no caso dos contratos, porque nestes a administração não pode impor à vontade, porque depende da aceitação do particular, que é a contrapartida. A imperatividade. Esse atributo significa que os atos administrativos podem ser impostos a terceiros, mesmo que não haja concordância destes. A sua característica provém aqui da prerrogativa estatal de poder impor obrigações aos seus administrados e a terceiros. Beleza? Então vamos fazer aqui um resumo dessa aula, que foi rápida e são 4 atributos dos atos administrativos para a gente poder fixar aqui. A presunção de legitimidade. A presunção de legitimidade é assim, gente. Todo ato administrativo ele tem que estar de acordo com a lei. Esse atributo ele decorre do princípio da legalidade. Ele produz efeitos até que seja anulado pela administração ou pelo poder judiciário, e o ônus da prova é o interessado que produz, não a administração. Para haver nulidade, ele depende de apreciação do judiciário e existe em todos os atos administrativos. Já a autoexecutoriedade,
A administração exige o cumprimento das obrigações impostas ao administrado por seus próprios atos. O ato independe de ordem judicial e somente existe nos casos de urgência ou previsão legal. A atipicidade. O ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente pela lei como aptas a produzir determinados resultados. E para cada finalidade que a administração pretende alcançar, gente, deve existir o quê? Um ato definido em lei. E por fim aqui a imperatividade, que aduz o seguinte: o ato administrativo é imposto ao destinatário. Ele impede a concordância do administrado. Ele está presente em todos os atos administrativos. Beleza? Então a gente conclui mais uma aula de Direito Administrativo, onde aqui nós estudamos os atributos dos atos administrativos. Na próxima aula estudaremos poderes da administração pública. Beleza? Então ficamos por aqui e até a próxima aula.